Por Acácio Gomes. O que a pessoa pensa ser a cruz que tem que carregar não é cruz. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar o homem, para salvar a mulher, para salvar a humanidade. No Evangelho de João capítulo 3 versículos 16 ao 21, diz assim: Está escrito na sua Bíblia, você que não é evangélico, você que não é um servo, uma serva do Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Repare nesta passagem, no versículo 19. Evangelho de João capítulo 3 versículo 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu lhe pergunto: não é isto que acontece atualmente? As pessoas no mundo inteiro não amam mais as trevas do que a luz? Tudo o que desagrada a Deus a pessoa ama, e aquilo que agrada a Deus a pessoa odeia. No tempo que Jesus Cristo esteve aqui na terra não era diferente. As pessoas também amavam mais as trevas do que a luz. Evangelho de João capítulo 12 versículo 42 diz assim: Lembrando que todos esses versículos que estamos citando, se encontra escrito do mesmo jeito na sua Bíblia, de você que não é evangélico. Evangelho de João capítulo 12 versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não é isto que acontece na atualidade? As pessoas não amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas alguém pode dizer assim: tudo bem, mas eu creio em Jesus. Jesus disse assim. Evangelho de João capítulo 5 versículo 44. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Você não pode querer se justificar diante de Deus. Jesus disse. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Lucas capítulo 16 versículo 15. Observe que Jesus disse que aquilo que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A pessoa pode pensar assim: mas se eu tomar uma decisão com Jesus, para ter um compromisso com Ele, e não com o mundo, aquelas coisas que eu gosto de fazer, como por exemplo, ficar nos bares bebendo bebida alcoólica, contando piadas imorais, falando palavras maliciosas, eu não vou poder fazer mais, porque estas coisas desagradam a Deus.
A palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeira Epístola de João capítulo 2 versículos 15 ao 17. A palavra de Deus é bem clara. Ela diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que significa isto? Não amar o mundo significa a pessoa não amar o sistema de corrupção moral deste mundo. A palavra de Deus não está dizendo para você não amar a natureza, as belezas naturais deste mundo, mas está dizendo para você não amar o sistema corrupto de moralidade deste mundo. Neste mundo existe uma inversão total de valores. O que é ruim, a pessoa diz que é bom, e o que é bom, a pessoa diz que é ruim. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Primeira Epístola de João capítulo 5 versículo 19. Mas a pessoa pode falar assim: se eu tomar uma decisão com Jesus, e passar a ser um servo de Deus, uma serva de Deus, aqueles amigos que eu tenho, que frequentam os barzinhos e as festas, quando eles me oferecerem bebidas alcoólicas, e eu não aceitar e dizer assim: muito obrigado, mas eu não bebo mais bebida alcoólica, porque agora eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus. Então eles vão me rejeitar, não vão querer ser mais meus amigos. Quando eu falar que agora sirvo a Deus, até a minha família vai me rejeitar, vão discutir comigo. Eu te digo assim: tudo bem, isto realmente vai acontecer com você. Porque a palavra de Deus diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós, com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Primeira Epístola de Pedro capítulo 4 versículos 1 ao 4. Não importa que eles vão blasfemar de você. Que seus amigos vão virar a cara para você, que até a sua família vai te rejeitar. Minha família não vai aceitar eu ser um crente em Jesus Cristo, ou então meu esposo, minha esposa não vai aceitar. Meu amigo, minha amiga, não se importe com isto. Jesus quer que com tudo isto você confesse que Ele é o teu Senhor a partir de hoje. Jesus disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis, que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10 versículos 32 ao 38. Esta é a cruz que você deve carregar. É sofrer por amor de Jesus Cristo e da sua palavra.
Não é como você diz, que é um filho rebelde, uma filha rebelde, um esposo, uma esposa. Além do mais, você pode dizer assim: está certo. Mas o problema é que eu também gosto de frequentar esses locais. Mas se eu não participar das mesmas coisas que eles participam, eles não vão querer mais a minha companhia. E além disso, eu vou ter vergonha de dizer a eles que agora eu sirvo ao Senhor Jesus. Jesus disse assim: pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou, que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Marcos capítulo 8 versículos 36 ao 38. Você será odiado de todos por servir ao Senhor Jesus. Ele disse: e odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10 versículo 22. Quando isto acontecer, não fique triste, mas pelo contrário se alegre. Jesus disse: bem-aventurados sois, vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai, e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5 versículos 11 e 12. Se você praticasse as mesmas coisas que eles praticam, eles iriam amar você, mas como você não pratica mais, é por isso que eles te odeiam. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. João capítulo 15 versículos 18 e 19. Jesus, quando esteve aqui no mundo, ele também foi odiado. Ele disse: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. João capítulo 7 versículo 7. O que adianta você amar as mesmas coisas que eles amam, para ser bem visto por eles? Será que eles podem salvar a sua alma? Será que eles podem te dar a vida eterna? O que adianta você achar que a paz que os prazeres pecaminosos da vida, ou seja, a paz que o mundo oferece, é melhor do que a paz que Jesus quer te oferecer, porque a paz dele é 1000 vezes melhor do que a paz que o mundo tem para te oferecer. A paz que o mundo oferece é uma paz falsa, que só dura quando você está fazendo determinada coisa, porque esta paz é uma paz exterior, que vem de fora para dentro, mas a paz de Jesus ela é interior, vem de dentro para fora, e ninguém pode tirar. Não é como a paz do mundo, que só dura quando você está se entretendo com alguma coisa, mas quando acaba a depressão, a angústia, tudo volta novamente, porque esta paz não pode preencher o vazio que existe dentro de você. Este vazio só pode ser preenchido por Jesus. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14 versículo 27. A palavra de Deus ainda diz: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então o seria a tua paz, como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Isaías capítulo 48 versículo 18. O mais importante é você ser salvo. Jesus disse:
Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou, que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Marcos capítulo 8 versículos 36 ao 38. O apóstolo Paulo não se envergonhava de Jesus. Na epístola, ou seja, na carta que ele escreveu aos Romanos, porque a palavra epístola significa carta. No capítulo 1, no versículo 16, ele disse assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse: E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3 versículo 19. Existe somente dois caminhos, o caminho que leva para a salvação e o caminho que leva para a condenação. No final destes dois caminhos existe uma porta. Portanto, só existe duas portas. Jesus disse: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7 versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz que são muitos os que vão para a condenação. E para não ir para a condenação, é preciso entrar pela porta estreita. A porta larga leva para a condenação. É aquela porta que quem entra por ela faz tudo que seu pensamento manda. Entre os quais, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios capítulo 2 versículo 3. A palavra de Deus também diz: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5 versículo 6. A porta larga leva à condenação, a porta estreita leva à salvação. Alguém pode perguntar: mas que porta estreita é esta? Jesus disse, no Evangelho de João capítulo 10 versículo 9: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Alguém poderá dizer assim: mas para ser salvo precisa entrar na religião crente. Eu te digo, em nome de Jesus Cristo, que não existe religião crente. Crente não é religião. Crente é uma qualidade de quem crê. De quem crê tanto ao ponto de renunciar aos prazeres pecaminosos da vida, à devassidão, à pornografia, e todos os tipos de pecados por amor de Jesus Cristo e da sua palavra. A religião daqueles que vocês chamam de crente, que são os evangélicos, é o cristianismo, porque eles têm Jesus como seu único Senhor e Salvador. No budismo, eles idolatram Buda e seguem os seus ensinamentos. No islamismo, eles idolatram Maomé e seguem os seus ensinamentos. No confucionismo, eles seguem os ensinamentos de Confúcio. No catolicismo romano, eles idolatram todos os santos que estão no céu. No cristianismo, que é a religião dos evangélicos, daqueles que são chamados de crentes, eles adoram a Jesus Cristo e seguem os seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14 versículo 6. Também diz:
Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo capítulo 2 versículo 5. Está escrito na sua Bíblia, de você que não é evangélico. Não adianta você fazer algum pedido para um santo, se ajoelhar diante da imagem do santo. Porque ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Esta qualidade é única e exclusiva de Deus. Só Deus pode ouvir todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo. Um santo não pode, porque ele não é Deus. Um santo também não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque não é Deus. E também não pode fazer nada por você, porque não é onipotente. E além disto, a Bíblia Sagrada, aquela mesma Bíblia que você que não é evangélico, que não é um servo do Senhor Jesus tem na sua casa, diz que ele, Jesus Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus pode fazer qualquer coisa por você, porque ele é Deus. No tempo dos apóstolos, todas as pessoas que não serviam a Deus, eram chamadas de gentios. E eles não tinham também este entendimento de que o ídolo, ou seja, a imagem de escultura não podia fazer nada por eles. Eles faziam pedidos a imagens de escultura, pensando que estavam pedindo a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, advertiu para eles fugirem da idolatria. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 10 versículos 14 e 20. Você pode pedir a Jesus, porque ele tem todo o poder. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28 versículo 18. Jesus Cristo é Deus, está escrito. Evangelho de João capítulo 14 versículos 1 ao 9, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós, também. Mesmo vós, sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu? Mostra-nos o Pai? A palavra de Deus diz, a sua própria Bíblia, de você que não é evangélico diz que Jesus Cristo é a cabeça da igreja e que a igreja é o seu corpo. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 1 versículos 20 ao 23. Vamos fazer uma comparação. Digamos que tem uma planta aqui, esta planta é a igreja, é você, eu, nós. Somos os ramos desta planta. Se eu cortar um ramo, e tirar ele da planta,
Naquele ramo, suas folhas vão murchar, vão secar, vão cair, vai morrer, porque não está recebendo o alimento da planta. Estará morto espiritualmente. Vai estar vivo fisicamente, mas espiritualmente estará morto, e a morte espiritual gera a morte eterna, que na Bíblia é chamada de segunda morte, também conhecida como condenação. João capítulo 15, a partir do versículo 1 diz assim: O Senhor Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo o ramo em mim, que não dá fruto, atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vos já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Deu para entender? Jesus disse que quem não estiver nele será lançado fora, como os ramos, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Jesus veio livrar você, veio livrar nós, exatamente deste fogo. Porque a palavra de Deus diz que são muitos os que vão para a condenação. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A palavra de Deus deixa bem claro que todo mundo está destinado à condenação. Pode verificar na sua Bíblia. Romanos capítulo 3 versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Alguém poderá dizer assim: o caminho que conduz à perdição é largo e são muitos os que entram por ele. Então o que eu devo fazer para não ser como dos muitos que vão para a condenação? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8 versículo 1. Alguém poderá dizer: o que significa andar segundo a carne? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, adultério, impureza, lascívia, sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, discussão, emulação, rivalidade, iras, pelejas, brigas, dissensões, divergências, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5 versículos 19 ao 21. Todos os que praticam estas coisas não serão salvos. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 10. Porque bem sabeis isto: que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios capítulo 5 versículo 5. Todos os que praticam estas coisas não alcançarão a salvação. Então alguém poderá dizer: mas por que todas as pessoas que praticam essas coisas não serão salvas? Naquele lugar que Jesus foi preparar, onde existe muitas moradas, não entrará o pecado.
Nela, nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21 versículo 27. Lá só entrará aquele que estiver com seu nome escrito no livro da vida. Alguém poderá dizer: mas se o meu nome não estiver no livro da vida, o que vai acontecer comigo? E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 versículo 15. A Bíblia declara que no dia do juízo final, todos que não aceitaram a salvação em Jesus Cristo, para ser uma nova criatura, porque a palavra de Deus diz que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus, no dia do juízo final os mesmos vão estar no inferno e irão comparecer diante do grande trono branco para serem julgados e receber a condenação final que é um lago de fogo. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20 versículos 13 e 14. Meus amigos, e minhas amigas, Jesus não quer isto para a sua vida. Por isso ele veio a este mundo para salvar a alma do homem e da mulher da condenação eterna. Isto irá acontecer, porque ele vela pela sua palavra para a cumprir, conforme está escrito. Ele te ama. Ele veio te salvar. Mas infelizmente os seres humanos amam mais as trevas do que a luz. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amam mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. João capítulo 3 versículo 19. A salvação é de graça. Basta apenas você confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, para ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9. A pessoa não pratica boas obras para ser salvo, mas pratica boas obras porque já é salvo. A salvação é de graça. O que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados, para ter todos eles perdoados e confessar com a sua boca que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3 versículo 19. Depois disto, negar todos os seus maus desejos. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Marcos capítulo 8 versículo 34. Então não haverá nenhuma condenação para você. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8 versículo 1. Mas alguém poderá dizer assim: como é possível alguém não andar segundo a carne, não fazer a vontade da carne, porque todo mundo peca? Mas Jesus Cristo ele veio a este mundo justamente para isto, para te libertar do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu? Sereis livres. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8 versículos 32 ao 36. Jesus perdoa todos os seus pecados e te liberta deles. Vamos fazer uma comparação. Digamos que tem uma fazenda de plantação de cana, e existe vários escravos trabalhando naquela plantação. Aqueles escravos, eles não podem fazer a sua vontade, por mais que eles queiram fazer a sua vontade, eles não podem, porque eles são obrigados a fazer a vontade do seu senhor. Mesmo que eles não queiram fazer a vontade do seu senhor, eles não podem, eles são obrigados, porque eles são escravos, ou seja, eles são servos. Mas depois vem uma lei, abolindo a escravidão. Então aqueles escravos já não precisam mais colher aquelas canas, porque agora eles são livres. Mas se um dos escravos disser, assim no seu coração, eu amo o meu senhor, e começar a colher umas canas naquela fazenda, ele está fazendo apenas porque ele quer, porque ele não é mais servo, mas agora ele está livre. Bem assim, é uma pessoa que quando é liberta por Jesus do pecado, ele só peca se quiser. Porque ele já está livre por Jesus do poder do pecado. Perdoado de todos os seus pecados e liberto por Jesus do poder do pecado. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isto. Como pode uma pessoa que cometeu tantas coisas ruins dizer que foi perdoado e agora vai para o céu? A palavra de Deus diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio. Diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos, e viva. Ezequiel capítulo 18 versículo 21 e 23. Porque quando a pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e está numa igreja que tem Jesus Cristo como cabeça e que ela própria é o seu corpo, ele está sendo alimentado pela palavra de Deus, que é o alimento espiritual para a nossa vida, e a palavra de Deus tem poder para transformar o homem numa nova criatura. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5 versículos 25 ao 27. Então derramarei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel capítulo 36 versículos 25 ao 27. Todos nós um dia vamos ter que prestar contas diante de Deus. A palavra de Deus diz:
E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9 versículo 27. Não é como diz aquela doutrina falsa, que diz que a pessoa morre, depois nasce de novo, depois morre outra vez, depois nasce de novo, depois morre mais uma vez, depois nasce de novo, assim sucessivamente. Esta doutrina é falsa. Esta doutrina foi criada para que o homem possa pecar cada vez mais, porque ele pensa assim: se eu vou morrer e depois nascer de novo, não tem problema eu pecar. Mas não é assim, é como Deus diz. Porque na palavra de Deus, está escrito que o homem morre só uma vez e depois disso vem o juízo, ou seja, o julgamento. E toda pessoa que vai se apresentar diante de um juiz ele precisa ter um advogado. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é esse advogado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2 versículo 1. Mas alguém pode dizer assim: o que está escrito na Bíblia foi escrito pelo pensamento do homem. Isto não é verdade, porque não faz parte da personalidade dos seres humanos de se condenar a si mesmo. Então, como que o homem iria escrever a Bíblia com seu próprio pensamento, sendo que ele estaria se condenando a si mesmo? Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia condena o homem do começo ao fim. A palavra de Deus diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1 versículos 20 e 21. Por isto é importante você tomar uma decisão com Jesus enquanto você tem vida, enquanto você pode achá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55 versículo 6. Porque depois que Jesus vier será tarde demais. Para aqueles que morrem. Jesus também já veio para eles. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós capítulo 8 versículo 11. Abra o seu coração para Jesus e feche para os prazeres pecaminosos da vida. A palavra de Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios capítulo 23 versículo 26. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse capítulo 3 versículo 20. Deus te abençoe. São estas as palavras que Deus colocou no meu coração para transmitir a você.